Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Estamos dando início a mais um comentário, a mais um subsídio teológico da Escola Bíblica Dominical. Lição bíblica: o tabernáculo, símbolo da obra redentora de Cristo. E hoje estaremos comentando a aula de número 9, que tem sobre tema a Arca da Aliança. Glória a Jesus. Esta lição, ela pretende permitir no Senhor ser comentada no dia 2 de junho de 2019. Enfim, hoje estaremos não só entrando no lugar santíssimo, como também comentando do utensílio mais importante das listas dada por Deus a Moisés, que é a Arca da Aliança. Utensílio que representava a sua presença. A gente já vê que no decorrer dessas aulas nós comentamos sobre vários utensílios. Comentamos sobre a pia, comentamos sobre o altar, comentamos sobre o candelabro. Porém, hoje a Arca da Aliança, ela é tida como o utensílio mais importante da construção do tabernáculo. Ela fica no lugar santíssimo, ou santo do santo. Já falamos sobre o superlativo, que no hebraico não tem o superlativo. O que é o superlativo? Em rápidas palavras, superlativo é quando você dá um super valor para o substantivo. É quando você eleva o adjetivo. Enfim, a palavra bonito fica bonitíssimo. E o superlativo não tem no hebraico, na língua hebraica. E por isso que às vezes a gente vê a palavra santo dos santos e em outra ocasião a gente vê a palavra santíssimo. Por quê? Porque no hebraico, como não tem o superlativo, ele repete a palavra para dar ênfase no que ele quer expressar. Então, santo do santo, ele está dando ênfase para dizer que o lugar é santo mesmo. E Jesus também usou isso. Jesus usa quando ele diz em verdade vos digo. Nada mais é, Jesus Cristo quis apenas ressaltar que o que ele está falando é verdade. Vamos lá. A Arca da Aliança, lição de número 9. Então hoje, permitindo o Senhor, estaremos comentando sobre a Arca, porque a Arca, ela é uma peça, uma representação só, uma peça só, porém ela tem vários símbolos. Deixa eu melhorar isso daqui. Tem a arca, que a palavra arca simboliza baú ou caixa. Em cima dessa caixa tem a tampa. A tampa é o propiciatório. Dentro da caixa, com a preservação do propiciatório, tem 3 elementos: as 2 varas, as 2 tábuas de pedra, tem o vaso de maná e tem a vara de Arão. Então esse é o resumão da nossa aula de hoje, do estudo de hoje, do nosso bate-papo de hoje. Vamos estar comentando sobre a arca, a parte da caixa, propiciatório, as 2 tábuas, o vaso de maná e a vara de Arão. Glória a Jesus. Se formos falar sobre a arca ela tem alguns nomes. A lição mesmo traz vários nomes da arca, porque a arca, ela, dependendo do seu contexto, ela expressava uma segurança para o povo de Israel. Então várias vezes a gente vai ver a Arca da Aliança, a Arca do Concerto, a Arca do Testemunho, Pacto, Arca do Pacto e por aí vai. Porque o seu objetivo, o seu intento maior, a sua finalidade era garantir o pacto que Deus tinha com Israel. Deus não apenas se representava na arca, mas também ele levava adiante a sua palavra, o seu pacto. Por isso que os 3 elementos contidos dentro da arca era para expressar o testemunho entre Deus e o povo de Israel.
Mais para frente, permitir o Senhor, nós vamos falar sobre isso. Por quê? Porque o vaso representava um testemunho, a vara representava uma situação e as pedras também representavam outra situação. O que acontece é que a Arca da Aliança, eu vou usar esse título, Arca da Aliança, ele passou a ser visto pelo povo de Israel como um amuleto. Como Deus representava, se apresentava dentro da arca, que a arca representava a presença de Deus, o povo começou a levar a arca para as guerras, começou a utilizar a arca como um amuleto. Não é o fato de a arca estar com o povo de Israel que o povo de Israel seria abençoado. A bênção, conforme a gente vê em Deuteronômio 28, a bênção de Deus para o povo não está explícita na arca, mas sim em uma obediência, em um relacionamento entre Deus e o povo. Deus requeria do povo fidelidade. E enquanto o povo estava sendo fiel a Deus, o povo vencia as batalhas, Deus estava no meio do povo, Deus dava graça para o povo. Quando o povo começou a ser rebelde para com Deus, mesmo estando com a arca, o povo de Israel era derrotado em suas batalhas. Isso a gente vê em Josué capítulo 7, quando ele perde para o povo de Ai, e também a gente vê em 1 Samuel capítulo 2, capítulo 4, quando ele perde para os filisteus. Não somente perde para os filisteus, estando com a arca, mas também os filisteus levam a arca embora, levam para o seu templo. E aí os irmãos já sabem da história, que coloca a arca e o deus dos filisteus, Dagon, um do lado do outro. E quando passa a noite dessa forma, e quando amanhece, a cabeça da estátua que representava ali o deus Dagon estava cortada, estava no chão ao lado da arca. Então a arca começou a ser utilizada como amuleto. A arca foi perdida, filisteus levaram a arca, porém a arca voltou para o povo de Israel. A gente vê isso com o rei Josias. Segundo Crônicas, capítulo 35, a gente vê essa transição da arca. Quando o rei Salomão ele institui o templo, Primeiros Reis, capítulo 8, versículo 9, a gente vê que o rei Salomão ele coloca a arca no lugar santíssimo. Porém, dentro da arca havia apenas as 2 tábuas de testemunho. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que com essas transições, tanto o vaso de Maná como a vara de Arão se perdeu e não se sabe como. E aí vem a invasão da Babilônia, aproximadamente 607 a.C., levam cativo o povo de Israel, provavelmente levaram a arca. Por que eu disse provavelmente? Porque a partir deste momento da destruição do templo, não se sabe o paradeiro da arca. O que acontece é que lá em Apocalipse, capítulo 11, João tem uma visão da 7ª trombeta, e ele consegue visualizar a arca no céu. É uma representação de Jesus? Pode ser, mas é uma visão da arca. Então até hoje não se sabe onde estará a arca da aliança, o pacto de Deus com o povo de Israel. O que nós sabemos é que a arca representava a presença de Deus. Deus habitava no meio do povo através da arca, e a arca era um pacto entre Deus e o povo de Israel. Como não tem mais a arca, veio Jesus Cristo e fez um novo pacto. Jesus é a representação da arca. Jesus, ele é um novo pacto, e não só com Israel, mas com toda a humanidade. Então não tem porquê ficarmos indo atrás da arca em descoberta, querendo saber onde está a arca. Temos que estar focado em Jesus Cristo, porque ele é o novo pacto de Deus. Uma outra coisa, a arca, ela era de madeira
revestida de ouro. E isso também aponta para a dupla natureza de Jesus Cristo. O ouro, a natureza divina, e a madeira, a natureza humana. Aí nós vimos um Jesus com dupla natureza. 100% Deus e 100% homem. Então ele era 200%? Não. Ele agia perfeitamente como Deus, ainda que a gente vê em Filipenses capítulo 2 que ele se esvaziou, mas ele era Deus. Era no sentido do que eu estou falando do passado. Eu estou trazendo à tona algo do passado, por isso que eu estou usando a palavra era. Então ele era Deus e também era homem. Quando começou a humanidade de Jesus Cristo? Começou com o nascimento de Maria. Antes de Maria, a gente vê Jesus sendo plenamente divino. Com Maria, a gente vê que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. De Maria até a sua crucificação e morte, Jesus foi 100% homem, igual eu, igual à humanidade que está aqui. Por que eu digo até a sua morte? Porque a partir da sua morte, a gente vê uma ressurreição de Jesus Cristo. Jesus recebendo um corpo glorioso, que permitindo o Senhor, eu e você também irá receber esse corpo, um corpo glorioso, e aí a partir dessa ressurreição, a gente vê Jesus Cristo tendo um corpo glorioso e também tendo a divindade de Deus. É um papo muito complexo, sim. Temos que correr, apelar para a Trindade. Cremos em um só Deus que existe em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Pai é Deus, Deus Filho é Deus, Deus Espírito é Deus. Um distinto do outro. Não somos politeístas, não adoramos vários deuses, mas acreditamos em um Deus. Somos monoteístas em um Deus que subsiste em três pessoas distintas. Então no ministério de Jesus a gente vê Jesus agindo como Deus de diversas formas, perdoando o pecado, usando a palavra com autoridade. Ninguém nunca falou como Jesus falou. A gente vê ele como homem. E aí eu poderia esticar, mas devido ao tempo, né, vamos ficar por aqui mesmo. Jesus sendo adorado, recebendo adoração. Mateus capítulo 8, o leproso o adorou. Ele entrou na cidade de Jerusalém e o povo adorou ele na entrada triunfal. E Jesus também agiu como homem, teve fome, teve sede, teve cansaço, teve as suas limitações como homem. Então essa é a representação da arca de que Jesus era 100% Deus e 100% homem. Indo mais adiante, iremos ver o propiciatório, a tampa do propiciatório. A palavra propiciatório vem de propiciar, favorecer, aquilo que é propício, aquilo que é favorável, aquilo que dá condições. Então o propiciatório, ele dava condições para o ser humano, fazia o homem ficar propício. Propício ao quê? A misericórdia de Deus. Por isso que a representação do propiciatório, ela representa a misericórdia do trono de Deus. Com o propiciatório nós conseguimos se achegar a Deus, porque Deus se revelava em cima do propiciatório, entre os querubins. E até ali o querubim, os querubins a gente vê como anjo de proteção, protegendo o quê? Protegendo a glória de Deus. Da arca do tabernáculo para trás, a gente só vai ver os querubins no caso do jardim do Éden, que quando o homem perde a glória de Deus, ele é expulso do jardim e Deus coloca um querubim para proteger o jardim, proteger o que é sagrado. Então, a simbologia aí do propiciatório, ele não só representa a Deus, mas
dá condições para o ser humano de se achegar novamente a Deus. Com os querubins, antigamente os querubins protegiam e barravam o homem. Com o propiciatório, os querubins protegem e dá liberdade para o homem se achegar até a presença de Deus. Esse é um resumo do propiciatório. Trono de misericórdia, lugar de misericórdia. A arca, num contexto geral, com a caixa e a tampa, ela representa guardar algo importante. Essa é a finalidade da caixa com a tampa. A tampa, como estou frisando aqui, é para guardar algo importante. Agora sim nós vamos entrar nos elementos, que é o vaso, que é as tábuas e é a vara. A gente vê a arca de Noé, tem a mesma simbologia, o mesmo objetivo, guardar algo importante. A família de Noé, que eram os únicos habitantes, e os animais. A gente vê a arca também no caso de Moisés. Quando Moisés ele quebra as duas tábuas, Deus se apresenta para ele, Deuteronômio capítulo 10, e pede para ele fazer novas tábuas. E isso Moisés faz uma arca para colocar as tábuas dentro e sobe para o monte. E isso a gente também vê a simbologia de uma arca sendo feita para preservar algo importantíssimo. Algo importante que está dentro dela. São as 3 arcas da Bíblia. A arca de Noé, a arca de Bezalel e a Oliabe, que é a arca da aliança, e a arca de Moisés, que é quando ele sobe ao monte para fazer as 2 tábuas pela segunda vez. Então, o primeiro elemento que a lição nos traz é as tábuas, 2 tábuas de pedra. Aí alguns podem se confundir como tábuas de pedra, mas tábua não seria de madeira. A palavra tábua é uma superfície plana e lisa. Então tábua pode ser de pedra, pode ser de madeira, pode ser, numa figura de linguagem, alguns falam que uma pessoa é uma tábua, que é toda reta, toda seca, toda... né? Então a palavra tábua, ela dá esse amplo, essas várias vertentes. E no caso de Moisés, era 2 tábuas de prata, de pedra, com o objetivo de guardar os mandamentos de Deus. Esse é a simbologia das 2 tábuas. A gente vê que o povo de Israel, eles eram regidos por leis. Deus controlava o povo com leis. A gente vê lei moral, lei civil, leis cerimoniais. Porque o povo, eles eram regidos dessa forma. As leis morais referentes à sua moralidade, seu caráter, suas condutas. Lei civil referente à conduta com as outras pessoas, andar em sociedade. E as leis cerimoniais era concernente o homem e Deus. Adoração, parte litúrgica, parte sacrificial. E o que estava escrito nas tábuas, das 2 tábuas? Não sabemos. Há uma grande vertente que é os 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos é um resumo dessas 3 leis, tanto moral, como civil, como cerimonial. Lendo os 10 mandamentos, nós conseguimos entender a complexidade das leis de Deus. Ainda que alguns dizem que no total de leis, tanto proibições como permissões, no total dava 603 mandamentos. É o número mais aceito entre os comentaristas. Porém, veio Jesus Cristo e resume toda essa lei em 2. Então, se na tábua estava escrito: ame ao Senhor seu Deus,
e ao próximo como a ti mesmo, e isso iria resumir toda a lei. Eu não sei o que estava escrito, há várias vertentes, vários comentários, porém, o que nós sabemos que é um símbolo para que o povo olhasse para as tábuas e lembrasse a comunhão, a guarda da lei. Isso, como diz o salmista, né? Escondendo a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. Indo mais adiante, o outro elemento era o maná. A gente vê o maná escondido, como diz aí. O maná representava a provisão de Deus, porque conforme a gente vê nos relatos do livro do Êxodo, o maná era mais ou menos uma semente de coentro branca com sabor de bolo de mel, e o povo tinha que colher a quantidade adequada para a sua família, para comer naquele dia, naquele momento, porque o outro dia o maná que era colhido, se passasse para o outro dia, o maná iria apodrecer, a não ser se fosse no sexto dia, né? Porque aí ele tinha que pegar a porção dobrada para o sétimo dia. Então o maná era para o dia, para aquele momento, era a provisão. E a gente vê o maná sendo guardado na arca por cerca de 40 anos, que foi a peregrinação do povo no deserto. E não se estragou, e não havia uma reposição. Então, olhando para o maná, a gente vê a provisão de Deus, a proteção de Deus. A palavra maná é o que é isto, porque era algo novo para o povo. Então a gente vê já a provisão de Deus. Jesus, ele diz: eu sou o pão que caiu do céu. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram e não se saciaram, mas aquele que come de mim, esse será saciado. Uma referência ao maná, nós podemos entender que Jesus, ele é aquele que nos dá providência, que nos protege perante Deus, perante o mundo, perante todas as situações adversas que podem vir para nossas vidas. Eu não falei a respeito de Jesus nas tábuas, né? Jesus, com a representação da tábua, Jesus é a lei de Deus. Olhando para Jesus, nós conseguimos guardar os mandamentos de Deus. E ele mesmo disse, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então, olhando para Jesus, obedecendo a Jesus, fazendo as coisas que Jesus quer, conseguimos cumprir os mandamentos de Deus. E desta forma guardamos o que está escrito na tábua. E o último elemento é a vara de Arão. A vara florescida de Arão. Esse é o símbolo para os rebeldes de que o ministério de Arão era frutífero, porque Deus escolheu Arão para isso. Então a vara florescida era um testemunho para os rebeldes de que Deus estava com Arão, de que Deus estava com Moisés, de que Deus estava na direção de tudo quanto estava sendo feito ali no santuário, no tabernáculo. Olhando para o tabernáculo, olhando para o santuário, o povo iria ter a plena certeza de que Deus está no controle, porque a vara estava florescida, como uma aprovação de Deus para tudo quanto estava sendo feito. A gente vê que a vara era de amendoeira, a mesma figura do candelabro. E olhando para Jesus, nesta representação das varas, ele fala que eu sou a videira e vós sois as varas. Aquele que dá fruto, esse está em mim e ele dá mais frutos ainda, porque sem mim nada podeis fazer. Eu parafraseei o versículo, né? Mas o seu objetivo é esse. Aquele que está em Jesus, ele recebe da seiva, recebe a alimentação e ele frutifica cada vez
mais. Então, olhando para a vara, a gente vê que o cristão que está em Jesus, ele tem um ministério frutífero. Tem um ministério frutífero. Amém? Então, a Arca da Aliança representava a presença de Deus. Olhando para Jesus Cristo, nós conseguimos enxergar a presença de Deus conosco. O Emanuel, o Deus Jesus está conosco. Amém? Que Deus possa abençoar os irmãos mais e mais, em nome de Jesus.